180 graus. Estamos passando pela virada, a virada da vida, 180 graus. Eu sou o André e olha, gente, Saião e Suzy, esses dias eu lembrei de uma situação um pouco constrangedora. Pegou meio mal, sabe? Ixi, é mesmo? A igreja da qual eu faço parte convidou algumas pessoas pra gente fazer uma programação em conjunto, né? Pra fazer alguma coisa juntos lá. Só que essas pessoas entendem que não devem ingerir alguns alimentos. É mesmo? Puxa. Pois é, e no final do ensaio da programação, na maior boa vontade, nós convidamos o grupo para comer conosco. E o que tinha para comer? O quê? O que a gente tinha preparado? Epa, olha lá. Pão com mortadela e café. Ixi. Duas coisas que esse grupo não come, Suzy. Ficou chato, viu? André, imagina como deve ter ficado assim, bem complicado, bem chato, né? Ficou. Aliás, o interessante é que tem gente que não come algum tipo de alimento, né? Como esse pessoal que você falou, Sim, mas também não toma algum tipo de bebida também, né? verdade. Acho, assim, não sei, é a minha opinião, né? Acho que é pra cuidar da saúde, porque tem tanta coisa gostosa, né, Sayão? O que você acha? Olha, Suzy, nem sempre é assim. É verdade que tem gente que se cuida, né? E não toma o que não deve, não come além da conta, mas tem gente que não come e não bebe algumas coisas porque entende que isso é proibido por Deus. Puxa! É que Deus está preocupado com a nossa dieta e hoje nós vamos aqui no 180 graus descobrir muita coisa importante sobre a dieta, se é espiritual ou não é, o que é proibido, o que deixa de ser. Acompanhe conosco hoje. O nosso assunto é alimentos proibidos. Tome a direção certa e transforme a sua vida. Faça uma virada de 180 graus. Hoje vamos falar sobre alimentos proibidos. Gente, então, além do exemplo que o André deu, né, André? Eu conheço uma moça, né, a Letícia, conheci, que ela não comia carne. É mesmo? Né? Aliás, eu conheci outras pessoas que não comem carne, mas eu conheço por ser, de repente, vegetariana, nenhum alguma tipo coisa. De carne. Ela não. Ela Puxa. acha que não pode comer carne, é proibido, Mas por quê? né? Mas é engraçado, a ideia que eles têm é que se abster de algum tipo de alimento, pode talvez se aproximar de Deus, pode aproximá-los de Deus, né? Será que isso pode comprovar a espiritualidade da pessoa, André? Olha, Suzy, eu não sei exatamente. Eu sei que eu já li lá em Levítico 11. Levítico? Levítico. Que O livro de Levítico, desculpa. Opa. É o livro da Bíblia, né? O terceiro livro da Bíblia. Olha só, hein? E ele é muito interessante porque ele traz uma lista de alimentos, de animais que não deveriam ser consumidos porque eles eram considerados impuros. Por exemplo, o porco. O porco é considerado um animal impuro. Dá pra entender, né? Vai feijoada. Aí sem feijoada. Pois mas e tem outras carnes de porco que ficam. Não vou falar que tá chegando a hora do almoço. Olha. Também tem o coelho. Não podia comer coelho. Sério? E também peixe de couro, né? O peixe que não é escamado, que não tem escama, também era proibido de ser comido lá nesse livro de Levítico, nesse capítulo 11 do livro de Levítico, Saião. Isso não dá pra gente uma impressão de que realmente tem alguns alimentos que vão afastar a gente de Deus e aí a gente acaba dando razão pra Letícia, amiga da Suzy? Pois é, André, vamos arrumar a mesa aqui, né, para ajeitar essa discussão. Veja bem, de fato é importante a gente aprender a estudar e ler a Bíblia direito, né? Porque tem muita coisa, você está citando Levítico, que é um livro do Antigo Testamento, né? Sim. Que foi escrito muito antes do tempo de Jesus para, muitas vezes, orientar o povo de Israel numa circunstância muito específica, né? Nós vamos descobrir, lendo a Bíblia, que quando Deus deu essas ordens para o povo, isso tinha motivos cerimoniais, né? A lei do Antigo Testamento tem mandamentos morais,
tem mandamentos, vamos dizer, teológicos ligados a Deus, tem mandamentos sociais, mas alguns mandamentos eram cerimoniais. Por exemplo, né, sacrifício de animais. Hoje a gente não faz mais isso, porque eram cerimoniais, né? Então, o que a gente descobre é que existe uma mudança. A gente não tem o upgrade, né? Não tem a versão 2.0, claro, né? Então, quer dizer que essas recomendações, que a gente pode dizer dietéticas, não comer porco, nem porca, né? Então, não sei, tem alguns torcedores aí que não vão gostar desse negócio de falar mal do porco, né? Também não podia comer urubu, sabia? Né? Outros torcedores também não vão gostar. Nem gavião também era proibido. Nem gavião. Né? Aí Vários aí, torcedores também não vão gostar, né? E tinha tipo de peixe que era permitido e outros peixes que também não podiam, como você falou, né? O pessoal não podia comer calango, né? Não podia, então... Mas essas coisas estavam ligadas a uma realidade do Antigo Testamento e não são exigências para a nossa realidade. Quando a gente lê o livro de Hebreus, né, toda essa realidade vai ser redimensionada, e Jesus também já tinha falado a respeito desse assunto sobre animais proibidos por razões cerimoniais. Cento e 180 graus, a virada da sua vida. Senhor, mas sabe, vocês estão falando aí a respeito dos alimentos, né? A gente falando que Jesus deu uma reajustada aí nessa questão da alimentação, de algumas coisas que eram consideradas cerimoniais, mas eu acho interessante que mesmo assim, mesmo sabendo que nessa questão tudo é permitido, algumas pessoas decidem não comer alguns alimentos por entenderem que eles fazem mal à saúde, Sayão. Aí também não há um pouco de exagero por parte dessas pessoas? Como é que não, fica André, essa veja situação? Bem, aqui a coisa é um pouco diferente, né? Nós estamos dizendo apenas aquilo que encontramos orientação na Escritura Sagrada para dizer, que aquelas recomendações, Jesus está dizendo que não tem nada a ver com espiritualidade. O Novo Testamento diz que elas tinham relação com a questão cerimonial. Mas, é claro, se você tem alguma doença, tem algum problema... Tem gente, por exemplo, que tem dificuldade com leite. Se ele tomar, dá uma alergia, né? Tem alguns tipos de carne que, se a pessoa come, para muitas pessoas, aquilo faz mal, né? Então, se eu tenho uma recomendação médica que eu não devo comer isso, eu não devo tomar aquilo, eu preciso entender. Eu não posso dizer, não, Deus falou que está tudo liberado e eu vou cair matando na gordura. Não é por aí, né? É necessário ter bom senso. É ou não é, Suzy? É sim, Sayão. Mas olha, gente, vocês estão falando aí, é bom a gente cuidar da saúde, isso é importante, mas vamos voltar um pouquinho ao que é impuro, ao que é puro, né? Essa questão aí que é complicada. Mas ó, lá no livro de Marcos 7,19, a gente vê que Deus declarou puro todos os alimentos. Olha que legal. Quer dizer que isso significa que nenhum alimento pode contaminar espiritualmente. Isso é importante, né? Porque não é aquilo que a gente come que torna a gente impuro ou puro, enfim. Mas é uma coisa diferente, né, Sayão? Você pode falar um pouquinho disso? Suzy, você foi no ponto muito exato da questão. Veja, claro que a gente precisa, né? O que a gente come é muito importante. É mesmo. André, a gente sabe disso, sim, né? Com certeza. Todo mundo, né? E claro que eu preciso ter dieta adequada para minha circunstância, minha situação, mas isso é diferente de espiritualidade. Ninguém é mais santo, mais consagrado, mais dedicado porque ele come ou não come. Eu contei para vocês, né, e quero repetir de novo, né? O sujeito uma vez me encontrou e falou: "O senhor é cristão?" Eu falei: "Sou." "Mas é mesmo? Bebe café?" Então não é. Porque se é cristão mesmo, não cristão mesmo, nem café nem não café, bebe. né? Quer dizer, isso está totalmente fora do lugar. Não tem nenhum sentido. Jesus não está falando sobre saúde, porque quando ele diz que a gente pode comer qualquer alimento, ele está mostrando que aqueles alimentos não tinham a intenção de falar sobre saúde, né? Mas falando no que importa, o que contamina? O que prejudica? Será que é uma carne de um bicho diferente?
Será que é alguma fruta exótica? Será que é uma bebida aí, talvez um leite mais gordo? Não, né? A Bíblia vai dizer para a gente que, como Jesus mesmo complementa lá em Marcos, como você leu, Marcos 7, Suzy, o que contamina são os maus pensamentos, né? Aquelas intenções perversas, a imoralidade que está no coração, o roubo, o homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, inveja, ódio, arrogância, insensatez. Calma. Calma que tá tudo, né? Eu estou falando, já estou quase contaminado pois aqui. É. Tudo isso prejudica. Então, que a gente entenda que espiritualidade saudável tem a ver com um coração dedicado a Deus, com uma vida que evita desagradar a Deus na sua prática, e não tem nada a ver com a dieta que a gente faz. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Marcos, capítulo 7, versículo 15. Esse é o 180 graus, eu sou o André, e aqui hoje deu pra gente entender que o que contamina, o que deixa a gente impuro, o que afasta a gente de Deus não é aquilo que a gente come, não é aquilo que a gente ingere e coloca pra dentro do corpo, e sim aquilo que de dentro do nosso coração pode prejudicar alguém, pode ofender a Deus e pode fazer mal para a nossa mente e para o nosso espírito. Então, vamos tomar cuidado, vamos fazer mais essa virada aqui no 180 graus. É isso aí, 180 graus, a Suzy se despedindo. Gente, não se esqueçam, cuide do seu corpo, cuide do seu físico, cuide da sua saúde, mas não se esqueça, cuide principalmente da sua espiritualidade. Este foi o 180 graus de hoje, e quem se despede aqui é Luiz Saião. Como nós aprendemos, o que Deus deseja é uma vida cheia de consagração que vem do fundo do coração. E isso nada tem a ver com o seu tipo de alimentação. "180 graus, a virada da sua vida", é uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Li e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.